Alô galera, aqui é o professor de Química, professor José Maria. Vamos aqui para a nossa aula 5. A partir da aula 5, esse conteúdo você vai tê-lo para a segunda avaliação, tá? As aulas iniciais que nós tivemos foi para a primeira, e a partir da aula 5, segunda avaliação, nós vamos estudar o assunto agora chamado de cinética química. Olha aqui, cinética química. O que é que estuda a cinética química? A cinética estuda aqui embaixo, ó. Estuda a velocidade das reações químicas. Com que velocidade uma reação química ocorre? Isso é estudado na cinética química. E também os fatores que influenciam essa velocidade. Então é isso que a gente vai estudar a partir de agora. A velocidade das reações químicas. As reações químicas, vamos ver algumas classificações aqui. Uma reação química ela pode ser aqui, ó, pode ser uma reação rápida. O exemplo aí é a explosão de um botijão de gás. Uma reação muito rápida. As explosões têm essas características. São reações rápidas. As reações também podem ser reações moderadas. Vamos ver aqui a decomposição dos alimentos, a decomposição de uma banana, de uma maçã, de um pedaço de carne, de um pedaço de queijo. Então são alimentos que levam um tempo mais lento, mais baixo para se decompor. Por isso são reações moderadas. E a outra reação aqui é a reação lenta. Tem reações que são muito lentas. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, decomposição do plástico. Você sabe que o plástico pode levar meses, dias, décadas para se decompor. Então o plástico se decompõe de uma forma muito lenta. É por isso que a nossa sociedade é conhecida como a era do plástico, e esses plásticos se decompõem de uma forma muito lenta. Demora muito a presença dele na natureza, devido a esse processo lento das reações. Mas nós podemos calcular a velocidade de uma reação. Então nós vamos fazer alguns cálculos básicos iniciando esse assunto, porque a gente ainda vai ter outros vídeos sobre velocidade das reações. A gente vai aprender um pouquinho de forma bem rápida a fazer o cálculo da velocidade. Assim como você calcula a velocidade de um carro, de um avião, de uma bicicleta, você pode calcular a velocidade de uma reação. Vamos começar com a primeira fórmula. É muito básica. Nós temos aqui, ó, a variação da massa, quando você trabalha com a massa da substância. Então a velocidade vai ser ΔM sobre ΔT. Esse ΔM é massa final menos a massa inicial. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Ok. Vamos aqui quando você tem o volume de uma substância. Você calcula muito parecido. Ó. Velocidade média da reação será ΔV sobre ΔT. ΔV é volume final menos o volume inicial. ΔT, tempo final menos o tempo inicial. Então aí você trabalha com volume. As fórmulas têm o mesmo padrão, só muda a variável, que numa é massa, na outra é volume, e a última que a gente vai estudar é o mol, o número de mol. O número de mol você pode ter velocidade média igual ΔN sobre ΔT. Pode ser número de mol final menos o número de mol inicial. E o tempo final menos o tempo inicial. E aí você substitui e faz o cálculo da velocidade. Tudo bem? Essa barra bem aqui, ó, laranjada, aí, essa barra laranjada é chamada na matemática de módulo. E esse módulo serve para transformar um resultado negativo num valor positivo. Então, no cálculo da velocidade, na química, nós trabalhamos de uma forma preferencial pela velocidade positiva. Então, é por isso que aparece a barra alaranjada de um lado e de outro,
que é um artifício da matemática que transforma um valor negativo em valores positivos. Ok? Vamos avançar. Vamos ver agora a queima de uma vela. A vela, quando queima, é uma reação química. E vamos imaginar que eu tenho aqui uma vela, ok? E no início, a massa dessa vela é 50 gramas, massa inicial da vela. E a reação ainda não começou. A vela ainda vai começar a queimar, então o tempo é 0. Só que após um certo tempo, você observa um tempo de 2 horas aqui. Olha o tempo final. Você esperou essa vela queimar por 2 horas. E aí sobrou um pedacinho de vela. E esse pedacinho de vela, você observa que a massa dele é 20 gramas. Antes era 50. Queimou, chegou num valor de 20 gramas em 2 horas. E aí vem a pergunta: qual foi a velocidade de queima da vela? Com que velocidade a vela queimou nessas 2 horas de tempo de espera, sabendo que a massa inicial foi 50 e a final 20 gramas? Como é que nós vamos calcular essa velocidade? Vamos lá então. Está aí a resolução. Vamos entender agora o cálculo. Você vai pegar a velocidade média, a fórmula ΔM sobre ΔT, porque trabalha com a massa da vela, então eu vou usar o ΔM. Se fosse volume, ΔV, mas é massa, ΔM então. Decompõe, olha a fórmula, massa final menos a massa inicial, tempo final menos o tempo inicial. Por que eu vou decompor? Porque eu tenho esses valores. Olhem só, quanto é a massa final, a primeira, bem aqui. A primeira, essa, bem aqui, ó. Quanto é a massa final? Lá em cima, ó. Vou circular para você. 20 gramas. Aí você substitui, olha como é que fica aqui, ó. 20 gramas, perfeito? Menos da fórmula, a massa inicial. Quanto é a massa inicial? Olha a massa inicial, olha ela indo para lá, ó. 50 gramas. Então, você tem 20 menos 50. Massa final menos a massa inicial. Tudo bem? Lá embaixo você vai ter tempo final. Olha o tempo final. 2 horas. Bem aqui no começo. E o tempo inicial que foi 0. Era 0. Então, vai ficar 2 menos 0. Percebeu? Olha o 0 indo para lá. Ok? Então, isso aí, você substitui cada um no seu lugar e agora faz o cálculo. Olha o cálculo como é que fica. 20 menos 50 fica menos 30. Percebeu? Subtrai e dá o sinal do maior. Menos 30 dividido lá embaixo. 2 menos 0, 2. Logo, vai ficar o módulo de menos 30 dividido por 2. Transformando o número negativo para o número positivo, some a barra. Quando você tira a barra, o valor torna-se positivo. Ó. Por isso que ficou menos 30, se transforma lá embaixo para 30. Transformou o valor negativo para positivo. E aí você divide pelo tempo lá embaixo, que é 2. Logo vai ficar 30 dividido por 2, vai dar que valor? Vai dar 15 exato, 15 gramas por hora. O que significa isso? 15 gramas por hora, que é a massa dividido pelo tempo. Significa que em cada 1 hora queima 15 gramas da vela. A cada tempo que passa de 1 hora, a vela vai gastar, vai reagir 15 gramas da vela. Então tá aí, gente. Essa é a forma que você vai fazer o cálculo da velocidade. Reveja o vídeo quantas vezes necessário para fazer as questões lá do teste que vão estar disponíveis para vocês. Tudo bem? Então, essa é a nossa parte inicial do cálculo da velocidade. Valeu, um abraço, até a próxima.